Olá, pequenos leitores! Antes de iniciarmos a nossa história, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E hoje, a pedido de alguns leitores aqui do canal, nós iremos reler a história de São Nicolau. Séculos e séculos atrás, na opulenta cidade de Patara, capital da Lícia, atual Turquia, vivia um casal muito caridoso e devoto, Epifânio e Joana. Desde o casamento desejavam ansiosamente um filho e por muitos anos pediram a Deus que lhes concedesse essa bênção. E foi por volta dos anos 270 após a vinda de Cristo que, com grande alegria e profunda gratidão, Joana finalmente deu à luz o seu primeiro e único filho, que recebeu o nome de Nicolau. Observando os pais desde criança, Nicolau aprendeu em seu próprio lar a amar a Deus sobre todas as coisas. E na vida da aldeia foi ensinando a amar o próximo como a si mesmo. Porém, Deus chamou os pais de Nicolau muito cedo para junto de si. Desde então, ele foi criado por seu tio, também chamado Nicolau, que era monge e abade em um mosteiro. Fique comigo e sirva a igreja como coroinha. Hei de lhe ensinar as sagradas escrituras. Assim Nicolau cresceu junto do tio e dos outros monges do mosteiro, onde continuava a estudar, a crescer na fé e a amar e servir a Deus. Seguindo o ensinamento de Jesus, vende tudo que tens e dá aos pobres. Usou toda a grande fortuna que herdara dos pais para ajudar os desamparados, os doentes e todos os que sofriam, sempre buscando a glória de Deus e não a sua. Por isso fazia questão de não ser recompensado pelas próprias obras de caridade. Certa vez, um vizinho de Nicolau, que havia sido nobre, passou a viver na pobreza e enfrentar grandes dificuldades. Suas 3 filhas estavam em idade de casar, mas, como naquele tempo o pai devia oferecer uma quantia de dinheiro ao noivo da filha, dificilmente as suas se casariam, pois ele não tinha como pagar esse dote. Assim, elas seriam vendidas como escravas ou coisa pior. Horrorizado com a desgraça daquela família, Nicolau foi em segredo até a casa do pobre homem e jogou pela janela um saco cheio de moedas de ouro que caiu dentro de uma meia, posta a secar perto da lareira. Que alegria na manhã seguinte quando o ouro foi descoberto. Obrigado, Senhor, por este presente do céu, exclamou o pai. Poderei casar minha filha mais velha. E ele assim o fez. Não muito tempo depois, outro saco de ouro apareceu misteriosamente na mesma meia, e a segunda filha se casou. Ó Deus, quanta bondade! Exaltou o pai. Desconfio que o Senhor possua algum benfeitor secreto. Eu gostaria muito de conhecê-lo. E a partir de então começou a vigiar durante a noite. Daí a poucos dias, Nicolau jogou um terceiro saco com o dobro das quantias anteriores. Porém, o barulho acordou o vizinho, que logo saiu atrás de Nicolau. Não fuja, homem de Deus, não fuja, gritou o pai. O Senhor salvou minhas filhas de um grande desastre. Correu o mais depressa possível e, ao alcançá-lo, reconheceu Nicolau. Jogou-se aos seus pés, querendo beijá-los. Pare com isso, homem, disse Nicolau, interrompendo-o. Dê graças a Deus. Para mim, peço apenas que não conte a ninguém o que se passou.
Tempos depois morreu o bispo de Mira e os clérigos da região reuniram-se para escolher seu sucessor. Um bispo ancião de grande autoridade, responsável por indicar o nome do próximo escolhido, pediu que todos ali presentes se consagrassem ao jejum e à oração para fazerem a escolha certa. Na mesma noite, ele ouviu uma voz que lhe disse: o primeiro homem chamado Nicolau que entrar nesta igreja há de ser o novo bispo. O bispo ancião contou o que ouvira a seus colegas e pediu que orassem por isso, enquanto ele vigiava a porta. Logo pela manhã, como que, conduzido pela mão de Deus, Nicolau apareceu na igreja para as orações matinais. Qual é o seu nome? Perguntou o bispo. Nicolau, escravo de sua santidade, respondeu ele, simples como uma pomba. Por fim, o bispo sentenciou: Nicolau, servo e amigo de Deus, por sua santidade, você será o novo bispo deste lugar. Embora resistisse, foi preciso ceder à vontade de Deus. Nicolau foi levado para dentro da igreja e conduzido à cátedra episcopal, onde foi sagrado bispo de Mira. Mesmo que contrariando o costume, ainda nem fosse padre, o que só aconteceria alguns anos mais tarde, quando seria ordenado por seu próprio tio. Houve um ano em que as colheitas minguaram e toda a região, sob os cuidados de Nicolau, foi vítima de uma grande fome. Ninguém conseguia alimento algum. Os habitantes de Mira estavam famintos. Preocupado com seu povo, Nicolau soube que havia navios carregados de trigo atracados no porto da cidade. Imediatamente foi falar com os marinheiros. Preciso que vendam um pouco do grão de cada navio, pois o povo está morrendo de fome, disse o bom bispo. Não podemos, respondeu o capitão. O trigo já foi medido e contado em Alexandria. Temos a ordem de entregar toda a carga ao imperador. Olhando no fundo de seus olhos, o santo pediu: façam o que digo e prometo que, pela graça de Deus, quando chegarem aos armazéns do imperador, não faltará um grão sequer da carga. Um pouco relutante, o capitão concordou e, após descarregarem milhares de grãos, os navios seguiram seu rumo. Ao chegar a seu destino, o capitão ficou estupefato com o milagre. Entregaram ao imperador exatamente a mesma quantidade de grãos que tinham recebido em Alexandria. De volta a Mira, Nicolau distribuiu grãos entre os cidadãos, garantindo que todos tivessem o que comer. Havia o suficiente até mesmo para se plantar e colher uma boa safra. Os grãos duraram 2 anos, até que a fome chegou ao fim. Anos mais tarde, 3 generais foram enviados com suas tropas para a Frígida, em missão de paz. Porém, um vento desfavorável fez com que seus barcos atracassem em um porto próximo a Mira. Ao saber que os generais estavam ali perto em missão de paz, Nicolau recebeu-os em sua casa para uma refeição e deu-lhes sua bênção. No entanto, 3 dos soldados foram até Mira comprar alimento. Alguns bandidos, ao saberem que as tropas estavam na cidade, disfarçaram-se de soldados para roubar. Ao tomar conhecimento do roubo, o corrupto juiz local ordenou que os 3 soldados verdadeiros fossem decapitados sem julgamento. Mesmo desconfiando da inocência deles, condenou-os para acalmar a população. Outros soldados, ao saberem da sorte de seus colegas, correram até Mira à procura dos generais. Encontrando-os na presença de Nicolau, os homens disseram a ele:
Se o Senhor estivesse na cidade, poderia impedir uma grave injustiça contra 3 inocentes. Em seguida, o santo e os generais correram para a cidade, chegando à praça pouco antes da execução. Nicolau forçou passagem em meio à multidão e lançou-se corajosamente contra o carrasco, arrancando-o a espada de suas mãos. Vendo o amado bispo socorrer os 3 soldados, a multidão acreditou no testemunho do santo e soube que eram inocentes. Nicolau foi então ao encontro do juiz. Estando trancadas as portas do tribunal, quebrou-as para entrar. Quando o juiz soube que ele estava lá, foi cumprimentá-lo, mas o bispo recusou sua saudação, dizendo: "Inimigo de Deus, como se atreve a punir inocentes?" Depois de uma grande bronca, ouviu a confissão do juiz e perdoou seus pecados. No ano de 303, o imperador Diocleciano ordenou uma enorme perseguição contra os cristãos. Todos aqueles que não negavam a fé em Jesus Cristo eram trancados na prisão. Como chefe da igreja de Mira e grande pregador do evangelho, Nicolau recusou-se a negar a própria fé, sendo assim exilado de Mira e preso. As celas estavam cheias de cristãos, especialmente do clero, bispos e diáconos. Eram tantos os discípulos de Cristo enchendo as prisões que não havia lugar para assassinos, ladrões e outros criminosos de verdade. Para resolver esse problema, os guardas frequentemente buscavam fazer com que os cristãos negassem sua fé. Se alguém fizesse isso, estaria livre para ir embora. Como eram muitos os que perseveravam, os guardas usavam de tortura na esperança de convencer os cristãos pela força. Nicolau, porém, permaneceu firme na fé. Foram cerca de 10 anos na prisão, em meio a torturas, mas a oração, o amor a Deus e o testemunho de outros irmãos deram força para que ele pudesse suportá-las. Em 313, um outro imperador, Constantino, permitiu que os cristãos vivessem sua religião livremente. Aqueles que haviam resistido firmes na fé durante a perseguição foram chamados confessores, pois confessaram a fé em meio aos sofrimentos. Quando Nicolau deixou a prisão, seu corpo carregava as cicatrizes e marcas da tortura, e as multidões, vendo aquilo, gritavam: "Viva Nicolau, confessor da fé!" Mesmo com o fim da perseguição, a igreja ainda enfrentava muitos problemas. Um mau pastor, um sacerdote chamado Ário, começou a ensinar mentiras. Ele negava que Jesus fosse Deus e assim rejeitava a fé na Santíssima Trindade. Seus erros espalharam por toda parte, causando grande confusão dentro da igreja. Nicolau, porém, foi fiel. Ensinou que Jesus Cristo era Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E para resolver esse problema causado por Ário, a igreja convocou uma reunião aos bispos do mundo inteiro no ano de 325. Foi o Concílio de Nicéia. Nicolau estava presente como bispo. Ário também foi convidado a se explicar. Conta-se que, em uma sessão, ele fez uma defesa de suas ideias, atacando a divindade de Cristo de tal forma que Nicolau não se conteve. Irado ao ouvir essa ofensa ao Senhor, por causa de sua firme fé em Cristo, o bispo levantou-se e deu um tapa no rosto de Ário. Naquele dia, a fé de Nicolau prevaleceu no concílio. Os bispos do mundo inteiro proclamaram que Jesus, sendo Filho de Deus, era também Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como rezamos ainda hoje no Credo.
Já em idade avançada, Nicolau se preparava para seu encontro com Deus. Pedia a ele que, quando chegasse a hora, os anjos viessem levar sua alma para o céu. E Deus lhe concedeu essa graça. No ano de 343, quando estava para dar seu último suspiro, vislumbrou anjos que vinham ao seu encontro. Começou a rezar as palavras do Salmo 30. Junto de vós, Senhor, me refugio. Ao chegar na parte do Salmo em que se diz, em vossas mãos entrego o meu espírito, expirou. Era o dia 6 de dezembro e dizem que, em seu último momento, era possível ouvir uma melodia celestial, como um coro de anjos. Seu corpo foi enterrado na Catedral de Mira, onde havia sido bispo. Das suas relíquias saía um óleo santo conhecido como maná de São Nicolau, que trouxe a cura milagrosa para muitos doentes. Muitos séculos depois, tendo sido destruída a cidade de Mira pelos turcos que eram contra a fé cristã, um grupo de marinheiros italianos embarcou em uma grande aventura para resgatar o corpo de Nicolau e levá-lo para a Itália. Em 1087, eles retornaram com seus ossos para a cidade de Bari, onde construíram a Basílica de São Nicolau, que até hoje é um grande centro de peregrinação. Ainda hoje, sua festa é celebrada no dia 6 de dezembro. Como se trata de celebrar a memória de um homem muito santo, que assim como Jesus passou sua vida fazendo o bem, distribuindo esmolas e repartindo tudo o que tinha, em muitos lugares do mundo, as famílias trocam presentes neste dia e deixam o Natal apenas para celebrar o nascimento de Cristo. Mesmo após sua morte, continuou fazendo bem e muitos milagres aconteceram por sua intercessão, protegendo em especial as crianças. Inspiradas na vida do santo, no século XII, algumas freiras na França começaram a deixar doces e presentes para as crianças na porta dos lares de famílias pobres, durante a véspera do dia 6 de dezembro. Não vimos que São Nicolau foi em segredo deixar ouro para aquele pobre homem e suas filhas que ele não queria ser visto? Por isso, crianças, que tal no dia 6 de dezembro deixar uma lembrancinha para algum amigo ou familiar? Ou abrir mão de algumas roupas ou brinquedos e doá-los para crianças carentes. Saibam que São Nicolau intercede lá do céu por vocês e talvez em segredo queira lhes retribuir pela sua generosidade. Viva São Nicolau! Viva Jesus Cristo! Um feliz Natal! Fim!